Olá, nós estamos aqui na Rádio Web do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, no Campus Floresta. Estamos vivenciando o processo eleitoral 2023, que vai escolher, além do reitor para o mandato dos próximos 4 anos, também o diretor-geral dos Campi. E eu estou aqui com o professor Irã Torquato, que é candidato à direção do Campus Floresta. O professor Irã, ele tem 44 anos, professor Irã Alves Torquato, 44 anos, natural de Pedra, mas ele já nos explicou aqui que eles iam para Pedra nascer, mas eram de fato de uma cidade chamada Venturosa, em Pernambuco. Ele é servidor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano desde 2008 e desde então servindo também aqui no Campus Floresta. O professor Irã atua na área de agropecuária e se candidatou para esse cargo de gestão, e a primeira pergunta que nós queremos fazer a ele é justamente essa. Professor Irã, por que se candidatar à gestão do Campus Floresta? Boa noite, Vera, boa noite, telespectadores, né? Primeiramente agradecer por essa iniciativa da Rádio Web, né? Eu acho que dinamiza mais esse processo, torna mais democrático, mais um meio de divulgar, né, esse processo eleitoral. E o que me anseia ser candidato ao campus é, primeiro, pela experiência, né? Como você mencionou aí no início da introdução, eu estou aqui desde 2008, são muitos projetos, muitas comissões, muitos cargos, né, que eu tenho assumido. E a minha perspectiva é pela melhoria contínua, pelo zelo da instituição, pela união entre servidores, tais e alunos. Então, essa melhoria contínua passa por isso, não é? Então a gente tem essa perspectiva de manter esse zelo e manter essa melhoria. Sei que as instituições têm passado por algumas perspectivas um pouco difíceis, mas eu sempre vou prezar por essa concretização de melhoria. Certo? Nós pedimos aos nossos ouvintes da Rádio Web que nos enviassem perguntas, né, a comunidade aqui do campus, que nos enviassem algumas perguntas sobre questões mesmo que têm inquietado essa comunidade ao longo do tempo, sobretudo porque nós recebemos alunos de vários lugares aqui, cidades circunvizinhas, né? E aí a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer, professor Irã, é qual é a busca, quais são as estratégias para buscar fomento para investimento no campus? Porque nós sabemos que, infelizmente, há alguma forma de centralização, né, desse mecanismo, mas o campus também tem autonomia para essa busca. Qual seria a sua estratégia para essa busca de fomento? Pronto, isso é uma preocupação grande, né? E a gente tem sido muito questionado por isso, inclusive como coordenação, né? E como diretor a gente vai ter essa obrigação de tentar ver como a gente vai traçar objetivos em relação a isso. Primeiro que o orçamento ele é fixo, né? Então o orçamento vai ter girado em torno de 1.900.000. Então, para o próximo ano, isso já está planejado. Então, a gente já vai pegar o que aconteceu hoje. Então, o orçamento do próximo gestor já está definido agora. Não dá para pensar muita coisa ou coisa alguma fora desse circuito. Aí fora dele, aí vamos para as estratégias. Tá. Nós estamos inseridos na mesma região de Itaparica. Então, nós temos a obrigação de sentar com esses gestores, né? Com todos os gestores que fazem parte dessa região, e a gente traçar um objetivo e falar para eles qual é a necessidade, se é transporte, se é infraestrutura, o que é que a gente precisa melhorar para a gente alavancar alguns recursos via emenda. Essa é a primeira iniciativa. Porque se nós já temos um orçamento definido e já foi planejado, né, a gente não tem como mudar isso. Mas a gente tem como sentar com esses gestores, secretário da Educação, né, e a gente rever como inserir nisso um político, né, também um deputado federal estadual, como ele pode trazer algum recurso extra. E também nós temos as questões, né, que aí depois perpassa essa questão estrutural, são as agências de fomento, mas é mais voltado para pesquisa e extensão. Aí é outro tema diferente que a gente vai tentar correr atrás, né? Mas eu acho que o principal ponto é recurso extra-orçamentário via prefeitura e político, né? A gente tem que achar um meio, reunir todos, enfatizar a importância, né? Floresta precisa, o Campus Floresta precisa estar inserido na microrregião de Itaparica como instituição de desenvolvimento. Então, aí a gente entra com essa sua fala na segunda pergunta que nos traz, a segunda pergunta dentre as que nos enviaram,
que nos traz uma coisa muito importante, que diz assim, nós recebemos aqui muitos estudantes de toda essa região e, portanto, a maioria desses estudantes tem que ficar aqui, né, o dia inteiro, muitas vezes. Então tem o processo de alimentação, tem o processo de descanso, não há um lugar de acolhimento para esses estudantes. Então muitas perguntas nos foram enviadas nesse sentido. Qual é a melhoria de acolhimento para esses estudantes que vêm das cidades vizinhas? Você acabou de citar a chamada de responsabilidade desses gestores também, né? A parceria com esses políticos também circunvizinhos, além dos de Floresta. Então, do ponto de vista aqui, local, interno, que forma de acolhimento se pode melhorar para esses meninos que vêm? Certo. Em relação a isso, a gente tem uma notícia boa, né? Tem várias notícias boas. Primeiro que a gente tem que, para acolher esse aluno, é botar o refeitório para funcionar. Provavelmente vai funcionar de forma terceirizada, principalmente por uma questão de logística, funcionário que a gente não vai ter, isso vai ser uma questão de contratação, enfim. Era para funcionar já esse ano, mas em relação à liberação do edital, os recursos do PENAI, mas vai funcionar de forma de lanche já no próximo ano. Isso aí já está empenhado no próximo ano. Já é um apoio para esse aluno. Em termos de estrutura, o bloco pedagógico vai ser licitado no próximo mês também. Licitando o bloco pedagógico, que vai ter a biblioteca, 5 salas de aula, sala de professor, vai ter uma sala de convivência. Eu sei que é um projeto que demora, mas a gente já tem que começar já a pensar, né? Se vai ser licitado, vai iniciar um pouco rápido. Não inicialmente, né? Mas a gente precisa já ir pensando na estrutura interna, como a gente vai fazer sala de convivência para esse aluno, sala de descanso, não só para alunos, né? Para servidores, que também vêm de fora. Para as mães que têm filhos também, a gente vai ter que repensar. Você vai deslocar muita coisa para o bloco pedagógico, né, que é desse lado direito aqui da instituição. A gente vai sobrar um monte de sala por aqui. A biblioteca vai ser uma sala que vai esvaziar. Sala de professor, não sei se vai ser esvaziar, porque a sala que está lá no projeto é um pouco pequena. Provavelmente vai ficar as duas. Assim, vai ser uma coisa que a gente vai sentar em formas diárias. Mas para o próximo ano, assim, a correria vai ser grande, por quê? Porque a estrutura da gente é um pouco precária ainda para essa convivência e descanso. A gente pode até pegar o modelo que Santa Maria implantou, né? Instalou um monte de rede nas árvores, ao redor do campus, uns panos, para dar uma amenizada nesses alunos que têm contraturno. Mas numa perspectiva futura, a gente deve se alegrar, né? Porque se já vai licitar no mês que vem, já é uma coisa que inicia no próximo ano já com toda força. Mas você acredita que o próximo gestor já terá em mãos essa nova realidade, já, assim, até o final do mandato? São 4 anos de mandato? Vai ter, sim. E outra coisa que, em relação a isso, que eu acho muito importante, que é uma cobrança que a gente já devia ter feito via políticos, Floresta foi inserida estrategicamente no sertão de Itaparica, na microrregião. Então a gente tem que cobrar desse gestor de Itaparica uma casa de estudante em Floresta da microrregião de Itaparica, gerida por eles, ou a gente vê quem vai gerir essa casa de estudante, mas eu acho que, por exemplo, qual é o estudante que vem de fora que tem apoio aqui para morar? Então a gente tem dificuldade em assistência estudantil, né, em relação à hospedagem, mas eu acho que um dos pleitos principais seria lutar por uma casa de estudante da microrregião de Itaparica. E vai ser outra coisa que a gente vai buscar também, tentar aclarear, né, via os políticos também. Uma questão que está ligada a isso, né, que nós estamos falando, já tratamos inclusive dessa questão da infraestrutura, que eu queria perguntar, e você entrou aí com esse novo projeto que está sendo licitado, dentro dos preceitos de infraestrutura. O que você considera mais urgente neste momento para se estabelecer como gestor dentro do orçamento que o gestor vai ter? Dentro do que já existe. Dentro do que já existe é o que vai ter que trabalhar. Funcionamento do refeitório. Essa é a urgência principal, porque a sala de convivência, a gente vai ter que se reorganizar, né? Terminou a eleição, vai começar a ter que se reorganizar com o que tem. Agora o refeitório já vai estar pronto. A gente só tem que agilizar o processo de funcionamento. Se vai ser terceirizado, tem que agir. Se vai ser feito, ofertado o lanche, e já vai ter que estar licitado para o início do próximo semestre. Esse processo de licitação do restaurante,
ele já está em caminho ou vamos ter que esperar 2024 alguns meses? Os alimentos do PENAI, que é da agricultura familiar, já está em andamento o edital. Ele vai ser, em alguns campos até já executaram. A gente, por alguns trâmites internos, não conseguiu, mas para o próximo ano, inclusive a gente queria que funcionasse já esse ano, mas não teve como. Bom, e aí a gente entra num caso extremamente necessário que se aborde em floresta. Aliás, é um problema do Instituto Federal, né? No sertão pernambucano todo, nós já fizemos essa análise, que é a questão da evasão escolar. Nós temos várias realidades de ordem social, né? Sobretudo, nós temos várias outras realidades que se põem além da questão social, de ordem muito particular, que o campus tem a presença do psicólogo, tem a área de apoio a esse aluno, mas ainda assim o índice de evasão é escandaloso. O que é que um gestor de um campus como Floresta vai poder fazer nesse sentido? Pois é, inclusive eu estava até mexendo na minha política de ensino já para não me perder aqui, porque é um índice muito alto, 56% de evasão é um índice extremamente alto. E olha que nós não somos um dos piores. É verdade. Infelizmente, ou felizmente não somos dos piores, mas infelizmente não ser pior nesse caso não é ser bom, né? O que é crucial é o que a gente já comentou no início. É a política de assistente estudantil junto com a infraestrutura. Alimentação e refeitório não é uma emergência, não, é urgência, emergência, é tudo. Por quê? Porque a maioria dos alunos que abandonam os cursos é pela estrutura alimentar, principalmente. E aí tem outra coisa que a gente comentou no começo, né, que é a infraestrutura das cidades vizinhas também, que é a questão de transporte, que a gente tem que viabilizar. Nós temos muitos alunos de comunidades quilombolas, indígenas, e que se deslocam toda noite. E essa gestão, essa viabilização de transporte, ela tem sido muito dificultada. Então é outro desafio para o gestor, sentar com os gestores municipais também, para viabilizar isso. Se eu não me engano, agora foi instituído uma lei para que seja obrigatório não só transportar aluno do estado, do município, e também de quem estuda no próprio município. Então seria essa questão de política de assistente estudantil, refeitório, é o principal, né? Esse a gente tem que correr com urgência, não é? E a gente tem que enfatizar essa questão do transporte. Esses índices aqui que a gente permanece, esses têm impactado muito. E outra coisa que pode impactar também, que tem dado um índice de evasão alto, é a questão do nosso PPC. Eles precisam ser reformulados. Né? A logística é uma pergunta que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então, ele tem que ser reformulado, ele tem que ter uma melhoria de logística, porque a sobrecarga, às vezes, deixa o aluno muito atarefado. Sobrecarga do aluno, no professor, e termina ficando a gente só entre quatro paredes. Isso também impacta na permanência do aluno aqui também no campus, além do programa de assistente estudantil, que é o fundamental. Então, quase entramos no assunto, mas agora a gente entra de verdade aqui nesse videocast do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, na nossa rádio web. E aí, nós estamos conversando aqui com o candidato a diretor-geral do campus, professor Irã Torquato. E aí nós queremos falar a respeito, exatamente, os meninos do nível superior nos enviou perguntas a respeito de algumas questões, disse assim, quais serão os direcionamentos, mas alguns deles tocaram na questão do PPC. Eu gostaria de perguntar, professor candidato, se na análise desse PPC está sendo levada em consideração a demanda social da região, do ponto de vista de formar cidadãos que estejam aptos a um mercado que se abre aqui na região, dentro dessa proporção, ou que os prepare para outro mercado externo à região, dentro dos parâmetros que eles possuem aqui, dentro das condições. Como é que é pensada essa revisão de PPC? Primeiro, a gente precisa fazer um diagnóstico dos cursos que existem, né? De todos, seja do médio, proeja ou superior, né? E nessa revisão do PPC, a gente primeiro tem que a gente não vai poder mudar o curso, por exemplo, esse curso não tem uma viabilidade na região, que é o primeiro estudo que se faz para implantar um curso novo, é o estudo de viabilidade, né?
para depois como é que aprovar. Primeiro a gente tem que fazer a reformulação do que já existe, né? Que ele já está em andamento, a gente não vai poder excluir um curso da noite para o dia, né? Não existe. Mas é possível fazer uma adequação do PPC para essa realidade? Isso. Aí a gente vai fazer essa readequação. Por exemplo, o exemplo de Química, que eu fiz no Química pode ter, o aluno pode chegar a partir do quinto ou sexto período e escolher se ele quer bacharelado ou licenciatura. Que você pode inserir esse aluno de bacharelado em laboratórios, em indústrias químicas, que é um mercado que às vezes barra o aluno da licenciatura. Muitas empresas não acolhem ele por esse motivo. Então a gente poderia fazer esse motivo, essa outra opção. E é possível fazer isso em outros cursos superiores que nós temos aqui? Em todos. A GTI, a gente precisa fazer uma reformulação em termos da logística do curso, em termos de outros laboratórios mais, porque é gestão de tecnologia da informação, mas a gente poderia voltar um pouco mais para a parte prática também. Aí a gente teria que sentar com a equipe de GTI, né, e ver qual seria essa possibilidade. Porque às vezes, né, se eu não me engano, só tem GTI em Pernambuco aqui, em Floresta, ele precisa de um segundo atrativo para as pessoas virem também e os que já estão permanecendo no curso. Uma parte mais, por exemplo, no Recife tem institutos federais que tem parceria com que é o GP novo, né? Com a Motorola, tem laboratório da Motorola dentro do instituto, mas na parte prática, tem a parte de software, mas outra ideia que a gente vai fazer é de viabilidade, né? A gente tem um curso subsequente em média agropecuária, já chegou a hora da gente verticalizar esse curso. Se vai ser o estudo de viabilidade, a gente está pensando em engenharia agronômica ou medicina veterinária, mas a gente precisa verticalizar. E outra coisa para melhorar esse PPC, não é nem a questão de melhorar, quando a gente verticaliza, por que não verticalizar uma especialização em química ou em GTI também, dos que já existem? Então, tudo isso a gente fazer o planejamento, né? Ver como isso vai estar inserido no PDI e tentar verticalizar o que já existe e fazer essa reformulação. E depois a gente vai para o estudo de viabilidade de um curso novo, que aí seria a verticalização do agro, mas nos outros não deixa de a gente fazer essa reformulação também. Sim, e daí ainda dentro da demanda que os meninos de nível superior e alguns também de médio nos enviaram, fala do processo de internacionalização do Instituto. Então, como é que o Campus Floresta pode atuar, porque nós já tivemos aqui estudantes que foram para a China, para os Estados Unidos, para vários países, através do processo de internacionalização. Mas me parece que isso está meio... Está travado, né? Como é que um gestor do nosso campus pode trabalhar essa questão? Olha, isso são coisas bem simples de se fazer. Por exemplo, travou até aquela questão da pessoa do agropecuário ir para a Amazônia, nos Estados Unidos, inclusive isso parou, né? Mas eu creio que foi por uma questão de pandemia. Mas no plano de gestão da gente, a gente colocou o processo de internacionalização por onde a gente vai começar, né? E uma conversa prévia com os professores da área, que a gente sempre vislumbra internacionalização com os professores de língua, né? É iniciar com oficinas EAD. Essas oficinas seriam... Para preparar esses meninos para o exterior. Segunda-feira, né, não é uma questão política, é uma questão da coordenação. Eu quero até me reunir um pouco distante a gente vai receber o CCBA, que é o Centro Cultural Brasil-Alemanha. Eles estão com um projeto lá na comunidade indígena Serra dos Campos, do povo Pancará, que é um projeto de extensão com placa fotovoltaica, hidroponia e criação de peixe. Eles querem financiar um projeto de extensão, aí querem financiar a bolsa para uma bolsa para o professor, para o aluno e o projeto. E já no próximo mês vai ter um estágio remunerado via CCBA. E eles, nesse processo, querem fornecer cursos em alemão para os alunos do campus. Então, são iniciativas simples, que começam com uma parceria com o curso à distância, e aí você vai expandir para o espanhol, para o inglês, vai começar com o alemão, porque eles nos procuraram, né? Era para ter sido o contrário, nós ter procurado eles, né? Mas essa procura, o gestor, ele tem viabilização para esse processo acontecer? Ele sim. Pode agir com isso? Por exemplo, porque nós vamos reforçar, está travado o negócio. Está travado. Por exemplo, a gente vai retomar, a gente teve uma política lá, através do projeto que eu tive no CNPq com os franceses, que era disseminar os projetos que tem aqui na fazenda em locais vamos dizer assim, periféricos lá da África, locais que os índices de desenvolvimento humano são muito baixos. Eles falaram que não tinha necessidade de levar um projeto desse para a Europa, mas para a África eles levaram. E esse negócio travou, que isso era via CET, né, o Serviço de Tecnologia Alternativa, não sei se você já ouviu falar, que é uma OCIP aqui de Pernambuco, que a gente tem parceria com eles também. Essa parceria deu uma travada também.
a gente precisa retomar. E todas essas tecnologias simples para o pequeno produtor vai entrar no processo de internacionalização para ser aplicado na África, que aí é via um contato que a gente tem com os franceses que já vieram aqui, já nos visitaram, sempre uma vez ou outra mandam mensagem, mas o negócio travou, por quê? Porque o convênio não andou. Pois Isso vai ser então, cobrança da gente com a reitoria. É um desafio que as perguntas foram muitas nesse sentido. Nós queremos aí agora para a penúltima pergunta dessa entrevista, ela diz respeito exatamente como nós recebemos a comunidade circunvizinha, e muitas delas são povos indígenas e povos quilombolas. Então, existe do governo federal já direcionamentos para a permanência, né, desses povos nas instituições de ensino, mas como o campus Floresta, ele tem essa diferença, essa característica em relação aos outros, é uma característica marcante. Existe algum projeto de gestão que se direcione para esses povos? Sim. E outro dado importante é que, se eu não me engano, em média, nossos alunos então, de 25% são 5,4%, né, do total de alunos de origem quilombola e indígenas. Então, são muitos alunos. Então, qual o projeto da instituição? Primeiro, a gente, isso está pautado também no eixo de pesquisa, nós temos que criar nossa identidade institucional, né? Tanto para a pesquisa como para a instituição, quanto para o ensino. Então, a partir do momento que nós criamos essa identidade, que eu acho que vai ser pautada nos povos tradicionais, e aí a gente vai começar captou recursos para pesquisa e extensão. Vamos fazer um projeto inserido nessas comunidades, porque as comunidades estão aqui, mas assim, a relação com o Instituto Federal é um pouco distante. Tanto a gente facilitar a questão do ensino e a pesquisa lá dentro, como a gente fortalecer esses povos também. E eles nos ajudar também com os conhecimentos tradicionais. Se a gente capta recursos para a pesquisa, por que não inserir essa pesquisa dentro de uma comunidade? Tanto na área de agricultura, pode ser na área de licenciatura, né, que aí poderia o pessoal de química contribuir, pode ser na área de informática, e aí a gente, outra coisa que a gente colocou no plano também, acho que está no projeto de extensão, esses povos têm muita coisa para ser comercializada, né? Eles têm muito artesanato, eles têm a cultura alimentar, e a gente precisa inserir o curso de administração, né, no marketing disso aí também. Eles precisam sair desses muros e a gente fazer com que esses produtos sejam visíveis, né? Por que não fazer uma feira cultural em Floresta? Né? A gente às vezes vai para lá, eu sei que tem as tradições locais, mas a gente poderia fazer uma feira regional de artesanato, de alimentos, e dar uma fortalecida também nisso. E outra coisa, os cursos de extensão, a gente também tem que fortalecer os cursos EAD, né, para atingir essas comunidades. Então, vamos entrar nessa questão, que está ligada aos povos, então a gente separar para demarcar essa penúltima pergunta, que é exatamente isso. Esse trabalho com a comunidade exige que pensemos exatamente os projetos de extensão, né? Além da pesquisa, eu gostaria de saber, como gestor, qual seria o mecanismo para influenciar, porque Floresta já teve uma característica, e aliás tem uma equipe muito boa trabalhando pesquisa em Floresta, excelente, mas eu acho que por causa da pandemia deu ali uma travada no caminho. Qual é o caminho para estimular mais pesquisa e mais extensão em professores que têm uma carga horária tão alta? Como é que a gente vai resolver isso como gestor? Primeiro a gente tem que batalhar, né? Inclusive foi discussão de uma questão do regulamento docente, a questão de carga horária mínima para o professor que faz pesquisa e extensão. Essa é a primeira questão que o gestor vai ter que ir lá para o CODI e brigar por isso, porque a gente até agora não ficou claro aquele mínimo. Sim. Né? O segundo ponto é a implementação da política EAD em relação a atingir esse público. Inclusive, isso vai melhorar a nossa rádio, né? Quando a gente implanta isso, né, nós vamos melhorar a nossa relação aluno, aí a gente nos dá mais para a gente brigar por mais docentes. Mais vagas. Mais vagas. E aí, quando a gente melhora esse EAD, que eu fiquei satisfeito por essa questão de que vai ser licitado o bloco pedagógico, nós vai ter uma sala específica para, acho que ele falou alguma coisa de multimeios acústicos. Então, nós precisamos ter uma sala específica para EAD, precisamos melhorar a banda larga, inclusive tem uma licitação agora que vai melhorar, vai vir para informática e melhorar a banda larga e o Wi-Fi da instituição. Então, não adianta eu implantar um curso EAD se a internet da gente é péssima. Sim. Nós precisamos ter uma sala específica com acústica boa para implementar esses cursos
precisa ter internet boa e fazer um projeto de viabilidade nessas comunidades, porque às vezes, eu falo muito da questão de transporte, tem uma casa de estudante, mas se nós tivéssemos uma política EAD eficiente, né, a gente tem a política, mas precisa melhorar muito, e aí a gente atingir essas comunidades. Eu fazia um curso híbrido, não precisava ser 100% presencial, vamos dizer aí 30%, 20% a 30% presencial e o restante à distância. Agora nós vamos para a pergunta que candidato nenhum gosta de responder, mas a gente pergunta a si mesmo aqui na Rádio Web do Campus Floresta, que é o seguinte: se o senhor for eleito, qual será o perfil da sua equipe? Nos mandaram perguntar aqui, nós não somos baú para guardar segredo. Por exemplo, você já teria um nome para a direção de ensino, para o DAP? Não. Existe algum nome? O candidato não gosta de responder isso aí, não, né? Mas eu vou responder, eu gosto de responder essa, mas eu não tenho nenhum nome para nenhum dos cargos. Qual vai ser a minha estratégia pós-eleição, se Deus quiser que eu chegar a vencer? Eu vou sentar, primeiro eu acredito que todos os servidores eles têm condições de assumir qualquer cargo. Agora, quais os critérios que a gente escolhe a pessoa? Primeiro ele tem que querer o cargo, né? E segundo ele tem que ter o perfil. Todos têm capacidade, mas primeiro tem que ter o perfil e querer o cargo. Eu vou sentar, montar uma equipe por cargo em torno de 5 a 6 pessoas que se enquadram nesse perfil e entre a gente vai decidir. Não vou abrir para consulta, que eu acho que não é viável. Como já foi feito em outras gestões, não abre para consulta, mas vai ser uma equipe de 4 ou 5 por setor. Por exemplo, tem 5 pessoas que são capazes de administrar o dado por uma questão técnica, e ali que ele tem aquele perfil. A gente sente e vai chegar a um senso comum. Se não chegar a um senso comum, aí é lógico que eu vou ter que tomar a decisão como gestor, que aí cabe, em último momento, se não chegar ao consenso, aqueles 5, ficar tipo uma disputa, eu vou decidir, mas não tem nenhum cargo. Eu acho que eu sei que tem essa ânsia, mas agora a gente tem que se pautar no cargo de diretor, né? Eu não gosto de, assim, não gosto de estar botando na balança quem vai ser o melhor em tal cargo. Eu gosto de sentar, passou a eleição, vai ser uma correria, porque nós vamos ter aí em torno de 2 a 3 meses, vai ter férias no meio, mas a gente tem que sentar e escolher esse cargo entre aqueles que têm o melhor perfil. Então, finalizamos aqui. Eu queria muito agradecer ao professor Irã Torquato. Muito obrigada, professor, candidato à direção-geral do Campus Floresta. E dizer aos nossos ouvintes da Rádio Web do Instituto Federal do Sertão Pernambucano que estamos aqui cumprindo um papel importantíssimo de democracia, porque é assim que tem que andar a nossa instituição. Muito obrigada ao candidato, e o vídeo estará aí para vocês fazerem a avaliação. Videocast para vocês.